Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de nós. Que bom que hoje nós podemos nos encontrar novamente. Que bom que hoje nós já estamos no nosso segundo dia deste cerco de Jericó. Que bom que você hoje está aqui novamente. Que bom que Deus preparou uma pequena chuva para nós, mas já serve para molhar a terra, para aliviar um pouco o calor. Como eu sempre gosto de dizer, tudo que Deus faz é muito bom. Inclusive essa noite é muito boa para se viver toda a graça que Deus tem preparado para nós. Nós já vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem, meus irmãos, primeiro dia a gente está um pouco ansioso e eu acabei me esquecendo totalmente de comentar com vocês sobre a passagem rema, como a gente costuma dizer, a passagem bíblica que puxa todo o cerco de Jericó, que é Josué 6. E todos nós sabemos de toda a história de Josué 6, o que aconteceu, que Jericó, aquela cidade, era uma cidade murada, uma cidade onde se vivia muitas situações de erros, de pecados, mas Deus prometeu que se o povo, liderado por Josué, orasse durante 7 dias em torno daquela cidade, eles teriam direito àquela cidade. E assim esse povo obediente a Deus fez. Eles oraram durante 7 dias e no 7º dia todas as muralhas que cercavam a cidade caíram por terra. E eles então tomaram posse daquela cidade. Então, quando nós fazemos um cerco de Jericó, é sempre neste sentido, que a gente coloca a necessidade que nós precisamos, aquilo que está prendendo a nossa vida no centro, e nós oramos durante 7 dias naquela situação, acreditando que Deus fará com que nós recebamos a graça e que toda muralha que nos impedia de receber a graça cai por terra. Então eu convido você amanhã lá na sua casa, aí na sua casa, que você pegue a sua palavra de Deus e leia todo o capítulo de Josué 6, para você se inteirar da situação. Amém? Então, outra coisa também, lá na igreja matriz já está a nossa arca, para você passando lá pelo centro da cidade, você já pode deixar o seu pedido lá na arca, e nós vamos estar todos os dias rezando por esses pedidos, e no último dia, no domingo, nós traremos a arca para cá, onde nós vamos queimar todos os pedidos. Amém? Então nós vamos começar com o nosso tercinho das lágrimas de sangue de Nossa Senhora, rosa mística. Então eu creio que você já aprendeu, porque ele é muito fácil. Se você não conseguiu, hoje você consegue já ir decorando. Senhor Jesus, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa santíssima vontade aqui na terra, e de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Na bolinha maior do Pai Nosso, ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus,
atendei as vossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus,
mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe do amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, uni as vossas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome de vossas lágrimas maternais de sangue, atenda às nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos. Amém. E nós te pedimos, ó Maria Santíssima, que interceda, que leve ao vosso Filho Jesus, pelo favor das vossas lágrimas de sangue, todos os pedidos que está no coração de cada irmão que está nos acompanhando agora em sua casa, cada pedido que já foi colocado hoje durante a tarde na arca de pedidos. Que a Senhora possa agora, Maria Santíssima, olhar para cada filho teu na cama de um hospital, no leito em sua casa pelas enfermidades. Que a Senhora possa agora olhar por todos os casais que estão em desarmonia, que estão em vias de separação. Que a Senhora possa agora olhar para todos os seus filhos, Maria Santíssima, que sofrem com os vícios da bebida, do cigarro, das drogas, da pornografia, do celular, que tanto querem deixar esses vícios, mas não têm conseguido. Nós te pedimos, Maria, em virtude das tuas lágrimas de sangue, apresentai ao vosso Filho as nossas súplicas, as súplicas pelas quais nós estamos reunidos hoje, nesse segundo dia do nosso cerco de Jericó. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da ruína ameaçadora. Pela vossa mansidão divina, Jesus crucificado, preservai o mundo, preservai aqueles que estão na cama, acometidos pela epidemia do Covid, aqueles que estão acometidos pelo câncer, aqueles que estão com cirurgias delicadas, marcadas, os que estão nas UTIs, as crianças. Preservai a todos agora, Senhor Jesus, pelas lágrimas de sangue da vossa Mãe, de toda a ruína ameaçadora de Satanás. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, por esse nosso primeiro momento. E eu quero louvar a Deus por ter aqui conosco, como todos os dias, e como eu disse ontem, por ter aqui comigo a presença dos servos, dos intercessores do grupo de oração lá da Matriz Santíssima Trindade. Jamais eu poderia fazer esse trabalho sozinha. Em primeiro lugar, é o Espírito Santo que nos conduz. E aí coube o nosso sim em conjunto para Deus. Então eu quero, Rafael, te desejar boa noite e te agradecer. Obrigado pelo seu sim. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo seu sim. Boa noite, Fabiana. Obrigado pelo seu sim. Boa noite, Catita. Obrigado pelo seu sim. Boa noite, Dona Isabel. Obrigado pelo seu sim. Essa é a equipe que ora sem cessar, que desde que 7 meses, quando começamos todo esse processo, de fique em casa, não paramos um só dia de rezar, um só dia de conduzir as lives do grupo de oração. Nós podemos dizer que a força do Espírito Santo tem nos sustentado durante todo esse tempo. Glória a Deus. E eu convido você a abrir agora a sua Bíblia
lá no início da palavra, no início da Bíblia, em Êxodo. Eu creio que já está marcado aí, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Amém? Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. E aí diz assim, a parte B do versículo 5: Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Eu já ia falar amém, que no grupo atenção para o povo gritar, né? Mas tá bom, logo nós estaremos gritando lá na igreja. E o nosso tema de hoje é a luz de Jesus sobre a nossa árvore genealógica. A luz de Jesus dentro da cura entre as nossas gerações. Porque eu imagino que você sabe que você não está sozinha aí nessa história, né? Não está sozinho. Que nós viemos de alguém lá atrás, muito longe. E conforme esse versículo que nós lemos, no primeiro momento, ele parece ser muito duro, né? Porque aí diz assim: eu sou um Deus zeloso, que vingo a iniquidade, ou seja, o pecado, as faltas dos pais nos filhos, netos e bisnetos. E daí nós podemos erroneamente pensar, mas que Deus é esse vingativo? Não, meu irmão, Deus não precisa que eu justifique a palavra dele, mas só para nós tomarmos o cuidado. Nós precisamos entender que Deus é justiça plena e que tudo que ele faz é justo e é certo. E para a gente poder entender ainda um pouco melhor o que quer dizer exatamente esse versículo, o que quer dizer exatamente a luz de Jesus sobre a nossa árvore genealógica. Então nós podemos começar a nossa conversa nessa noite da seguinte forma: a nossa família, lá nossos tataravós, sei lá onde começou a sua família com o seu sobrenome. Então a nossa família, ela é como uma parede de blocos, são blocos colocados um em cima do outro. Assim é a nossa família, né? Começou lá com alguém, a minha família de um lado vieram da Itália, do outro veio da Alemanha. Então calcule o sarceiro que tem aqui dentro de mim: alemão, espanhol e italiano. Olha que chique no último, né? Então, eu quisera fosse chique, né? Mas tem a salada, é tão grande, né? Mas assim é os tijolinhos, assim são as camadas, assim são os blocos, por exemplo, da minha família. Então, sendo assim, meus irmãos, se você parar um instante e pensar, quando o pedreiro está construindo uma casa e ele vai colocando ali os blocos, os tijolos, às vezes um tijolo fica bem firme, outro nem tanto, às vezes falta um pouco de argamassa ali no meio, às vezes um tijolo trinca. Assim é a nossa família. Então na nossa família tem todos os tipos de pessoas, de personalidades, de qualidades e de defeitos. E para que você possa entender onde Deus quer chegar conosco essa noite, veja bem, quando uma família ela se esforça
para agradar a Deus, para ser obediente a Deus, aos mandamentos de Deus, e também ser obediente a Deus, amando e respeitando a todos que os cerca, sejam parentes, sejam colegas. Então essa família, ela passará pelo agrado de Deus, e ela terá sobre essa família, sempre graças, bênçãos, alegrias, contentamentos. Mas também ao contrário disso, se uma família que tem muito daqueles tijolinhos partidos que nós falamos, se uma família, ela insiste em viver na desobediência a Deus, e na desobediência a Deus em não amar e não respeitar o próximo, trazendo no seio dela toda sorte de erros, de pecados, então essa família vai passar pela justiça de Deus, que ao contrário de recair sobre ela as bênçãos e as graças, recairão as desgraças. Então nessa família que não passou pelo agrado de Deus, que não obedeceu a Deus, então surge nessa família os casamentos que não vingam, as crianças desobedientes, as enfermidades que vai passando de pai para filho, de avô e assim por diante. Vai surgindo os ciúmes, vai surgindo as competições, vai surgindo a rivalidade entre a família e tantas outras histórias, os assassinatos, os roubos. Então, meus irmãos, veja bem, essa família não está passando pelo agrado de Deus. E por conseguinte, todos aqueles que vão nascendo nessa família e que se decidirem a não mudar esse padrão de vida desobediente a Deus e continuar levando adiante este padrão de vida desobediente, então vai automaticamente passando de geração em geração as consequências dos erros que eles fizeram. Foi culpa deles, mas então também é minha, porque eu sei que eles erraram, mas eu não estou fazendo nada para eu ser diferente. Eu continuo com os mesmos vícios, com os mesmos costumes, com os mesmos erros. Vocês estão entendendo? Então quando a palavra lá diz que Deus vinga, isso quer dizer que a justiça de Deus simplesmente acontece. As consequências dos erros continuam de geração em geração. Mas o versículo que nós lemos também termina dizendo que apesar disso, a misericórdia de Deus é infinita para aqueles que se voltam a Ele. Então, meu irmão, mesmo que essa família tenha feito tudo de errado, mas se no decorrer dos anos passando, um sequer dessa casa, dessa família, se arrepender e voltar para Deus, e passar a obedecer, e passar a amar e respeitar tudo e todos à sua volta, então Deus salvará a esse e a toda a sua posteridade. Vocês estão entendendo? Como que foi a história de Noé? Né? Deus não falou para ele: construa uma arca porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, e você avise o povo aí, se eles te ouvirem, muito que bem, senão você e sua família será salvo. Ele avisou, ninguém ouviu, mas Noé e a sua família foi salvo dentro daquela arca. Então, para você entender que Deus dá a chance a cada dia, a cada minuto, para nós mudarmos de atitude, como nós dissemos ontem. Então, se hoje, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, você que já tem algum conhecimento neste assunto, se você tem percebido que na sua família existe muito divórcio, muitas doenças, isso ou aquilo que se repete
no avô, na avó, na bisavó. Se você tem observado que existe muita sequência de vícios, o avô era alcoólatra, o pai foi, agora o filho é, o neto é, o uso de drogas, o avô, o filho, o neto. E assim eu poderia agora dar inúmeros exemplos para você, mas você já entendeu o que eu quis dizer. Assim como você pode ter observado que na sua família existem pessoas teimosas, que você está falando que isso aqui é um pedaço de tábua, a pessoa fala, não, é de pedra. Ela teima em tudo, ela não aceita mudanças, porque é o que ela diz que tem que ser. Se você observa que na sua família tem pessoas preguiçosas, que quer que tudo caia no seu colo de mão beijada. E quantos outros exemplos eu poderia dar para você agora? Pessoas egoístas que querem tudo para si, pessoas gananciosas, e assim por diante. Eu creio que o Espírito Santo está colocando na sua mente exemplos que pode ser que exista na sua família. Na minha linha de família paterna, o que imperava era o vício do álcool, que eu conheci, que eu me lembro, o meu avô, depois meu pai, meu irmão e o filho do meu irmão. E muitos outros problemas que não vem o caso aqui agora. Então hoje Deus está querendo mais uma vez dizer para mim e para você: você quer uma transformação na sua vida? Você quer melhorar de vida, seja espiritualmente, financeiramente, fisicamente? Primeiro nós temos que passar por aquela imersão no Espírito Santo que nós dissemos ontem. Primeiro nós temos que passar naquele banho da luz de Jesus na nossa, ontem foi no nosso interior, hoje na nossa árvore genealógica. E por que árvore, meu irmão? É simples também, né? A árvore, ela tem a raiz, depois o tronco e vai saindo os galhos. Então, assim somos nós. Alguém lá no passado é a raiz onde começou a nossa família. E aí foram saindo os galhos. Então, Deus quer nos libertar de todas as consequências de erros que um dia, ignorantemente, nossos antepassados cometeram. Porque hoje, ou melhor, eu sei disso que eu estou falando para vocês há uns 25 anos só. Mas até os meus 25 anos, eu não sabia que isso existia. Então eu achava que meu pai bebia porque era um sem vergonha, porque não amava minha mãe, porque não amava nós filhos. Eu achava que meu sobrinho começou a usar droga porque viu todo o sofrimento, mas foi sem vergonha e foi usar droga também. E assim por diante. Eu tinha a mentalidade que o mundo tem. Mas quando o Senhor revelou tudo isso para mim, então eu passei a rezar pela minha árvore genealógica. Então eu fui lá conversar com a minha mãe, com meu pai, que era vivo ainda naquela época. Mãe, vai contando a história de vovô, do lado da minha mãe, como eram espanhóis e alemães, era vovô e vovó. Do lado do meu pai, como era italiano, era nona e nona, né? E aí, quanta coisa ela foi me falando. E eu fui entendendo o porquê da minha mãe ser daquele jeito, o porquê do meu pai ser daquele jeito, o porquê que eu era daquele jeito. Mas eu não parei naquela situação. Eu quis mudar, eu quis a restauração. E eu passei a orar pelos meus antepassados. Como orar pelos nossos antepassados? A nossa igreja é rica, Igreja Católica Apostólica Romana, reza pelos defuntos. Quando a gente vem na missa, dia de finados, né? Eu acho tão lindo aquela parte que quando está terminando a missa, o sacerdote asperge água benta pelo cemitério no sentido de abençoar os túmulos. Eu acho isso lindo, um amor imenso para com eles. E nós temos a bênção de poder rezar, mandar rezar missa para os nossos falecidos.
Muitos irmãos separados nossos, eles têm a mentalidade que morreu e acabou. O que tinha que ser feito era aqui. Sim, o que tinha que ser feito é enquanto estamos vivos. Porque a partir do momento que eu for para o Senhor, a partir do momento que eu vier a morrer, eu não posso fazer mais nada por mim mesmo. Porque eu irei então para o céu, inferno ou purgatório. Mas eu vou chegar no purgatório. Não sou santa ainda para ir direto no céu. Então eu vou dar uma paradinha no purgatório. Mas aí entra a nossa missão. Aí cabe a nós que estamos vivos, a igreja ainda militante, ou seja, que milita, que está caminhando, rezar pela padecente, que já morreu. Então aí eu vou rezar a cada terço que eu rezo. Jesus, eu vos ofereço esse terço pela alma da minha mãe, pela alma da minha avó, da minha bisavó, pela alma daquele tio meu. Eu passo lá na minha igreja, mando rezar uma missa. Quero mandar rezar uma missa pela alma de fulano, de cicrano, de bertrano. Logo que começou a pandemia, o Senhor falava no meu coração fortemente: eu quero que você vá rezar o terço no cemitério. Aí eu falava: Jesus, menos, né? Menos, Jesus. E Jesus pedindo, e eu brigando com Jesus. Mas como sempre ele vence. E acho que não me recordo, mas acho que durante 3 meses, toda terça-feira eu me levantava e ia no cemitério. E eu rezava o terço pelas almas, não para minha mãe, para o meu pai, que estão todos lá, mas pelas almas em geral. E um dia Jesus foi mais longe comigo. Hoje eu quero que você jogue água benta no túmulo dos seus pais e no túmulo do seu sogro, que é sua sogra, porque eles vão receber esse refrigério onde eles estão. Eu não tive dúvida, eu fiz isso. Olhei para um lado, olhei para o outro, né? E fiz isso. Daquele dia, é como se Jesus falasse: pronto, você já cumpriu aquilo que eu queria. Uma paz imensa tomou conta do meu coração, entendeu? Porque eu estive lá obedecendo uma ordem de Deus, rezando por todas as almas que eu conhecia e que eu não conhecia, e andava por todos os túmulos, ia passando, rezando. Quando eu conhecia a pessoa, eu parava, rezava ali, e assim por diante. Ou seja, meu irmão, eu estou dando apenas um exemplo do que eu fiz, do que aconteceu comigo, para que você possa entender que agora é tempo de nós rezarmos pelos nossos que já foram, porque lá eles esperam pela nossa oração. Todas as missas que são rezadas, os anjos recolhem todas as orações que são feitas e levam também para as almas do purgatório. E aí assim essas almas vão recebendo os livramentos necessários até chegarem à perfeição e chegarem ao céu. E com isso nós que estamos aqui vamos também recebendo as graças, as libertações, e com isso nós vamos aprendendo que nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Porque, meu irmão, se hoje, quando eu conheci toda essa história, eu tinha as minhas 2 primeiras filhas, e eu falei para Jesus: Jesus, eu não quero que nenhum erro que eu cometi, meu marido cometeu, e que eu sei que meus antepassados cometeram, recaiam sobre minhas filhas. Então eu peço que a espada do teu Espírito Santo, a partir de agora, corte todo o elo, todo o padrão de pecado que estava chegando pela linha de sangue materna e paterna até mim e agora aos meus filhos. E aí eu rezava dessa forma sucessivamente, para que minhas filhas fossem livres de todos os padrões negativos
que poderiam estar chegando até elas. E depois tive meu filho e assim por diante. E continuo até hoje, porque hoje eu tenho uma neta e porque eu tenho consciência que nós só estaremos plenos quando chegarmos ao céu. Então falta muito. Então, meus irmãos, aqui a palavra, quando ela diz, que Deus pecado, Ele quer nos corrigir. Ele quer que eu olhe para trás e que eu fale: eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso para a vida de hoje em diante, que seja cessado todas as formas de mal, de erros, de pecados, e que eu enxergue os meus erros, que eu enxergue aquilo que foi e está errado em minha vida, que eu possa fazer uma boa confissão e para que assim as coisas mudem. Outra situação que você pode fazer pelos seus antepassados, você pode pegar uma folha de papel lá na sua casa e escrever o nome, a começar de você, depois seus pais, se você já é casado, o seu nome, do seu companheiro, dos pais, avós, bisavós. Enquanto você souber o nome de todos ali, você dobra esse papelzinho e toda Santa Missa que você participar, naquele momento do início da missa, quando o sacerdote diz oremos, nós dizemos que aquele é o momento da oração da coleta, onde os anjos do Senhor vêm pegar todas as nossas necessidades, todos os pedidos que eu faço. E aí você pode colocar a mão sobre aquele papel e falar assim: meu Deus, pelo sacrifício dessa Santa Missa, eu entrego todos os meus antepassados agora ao Senhor. E aí você vai fazer isso incessantemente. Quando rasgar esse papel, você faz outro, e assim por diante. Você pode mandar rezar missas sucessivas pelos seus parentes falecidos. Não é uma por ano, no aniversário, no Natal, no Dia das Mães. Não, é toda semana, é todo dia, se você quiser. Entendeu? Porque tudo depende da minha e da sua perseverança. Tudo depende da fé, de eu acreditar no que a palavra de Deus diz. Tudo depende de eu perceber toda a graça que Deus tem derramado na minha vida, pela minha mudança de vida, por eu querer esta mudança de vida e o que eu quero para os meus filhos. Quanto eu orei para que meu filho não trouxesse no gene dele, codificado, o gene da bebida, do álcool. Quando ele era pequeno, naquela época tinha-se o costume de dar vitamina biotônico Fotora. Eu não dava para o meu filho, porque ele tem álcool. Eu falava: eu não vou dar para o meu filho, porque pode aguçar o gene que está adormecido. Quem falou isso para mim? O Espírito Santo. Não foi nem um médico, não foi nem um cientista, mas Deus me revelava durante as orações, e assim eu fui fazendo, e assim eu faço até hoje, e assim eu oro até hoje. Então são essas as palavras que eu tenho para dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Nós temos a nossa literatura da Renovação Carismática Católica, nós temos muitos livros que podem te ensinar muito sobre isso. Eu estou aqui com esse livro, que é muito velho, que eu comprei nem sei quando, há muitos anos. Mas se você pedir lá na Membi, esqueci o nome do irmãozinho, mas ele traz para você. Então, nesse livro tem tudo o que eu prego, o que eu ensino, o que eu oro pelas pessoas. Então nós só não sabemos mais porque nós não lemos em primeiro lugar a palavra de Deus e porque nós não buscamos conhecer em livros católicos, livros bons. Nós perdemos muito tempo na televisão e no celular.
porque não tem nada de bom. E nas conversas paralelas, nas portas, nas lanchonetes, nos bares e assim por diante. Não estou julgando, não estou dizendo que você não pode ir, tá? Mas tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Entendeu, meus irmãos? Então agora nós vamos rezar. Nós vamos rezar nesse sentido. Eu convido você, mais uma vez, a traçar o sinal da cruz sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós permanecemos na vossa presença, Jesus amado e querido. Nós permanecemos na vossa presença, Jesus, e hoje, mais uma vez, nós pedimos que a luz do teu Espírito Santo possa iluminar o mais profundo do ser desses irmãos que estão nos acompanhando em suas casas. Também os irmãos que vão assistir essa live amanhã em outro horário, porque para o Senhor não existe tempo, não existe espaço. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que a tua luz possa agora voltar de geração em geração, lá onde começou a história da minha família, lá onde começou a história da família desse irmão que está nos acompanhando. Que o poder da tua luz, que o poder do teu sangue possa voltar e visitar a raiz, o início da nossa linha de família materna e paterna. Nós nos colocamos diante de vós e confessamos que os nossos antepassados podem ter se envolvidos com o ocultismo, com o espiritismo, macumba, feitiçaria e todas as formas de obter informações em fontes proibidas. Perdoai-os, Senhor. No nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, nós assumimos e usamos a autoridade que nos destes como cristão cheio do Espírito Santo. Com essa autoridade agora, nós quebramos todo o poder do mal sobre os nossos antepassados. Quebramos todas as maldições, malefícios e encantamentos. Nós chegamos agora contra todo o efeito de todas as ligações com o ocultismo, clarividentes, astrólogos, médiuns, cartomantes e quiromantes. Renunciamos a toda participação em sessões de adivinhação e atividades com carta de tarô. Renunciamos a todas as formas que Satanás possa ter tido influência sobre mim ou sobre a linha da minha família, materna e paterna. Nós quebramos agora toda a transmissão de todas as obras satânicas passadas através da linha da nossa família. Por favor, Jesus, pelo poder do teu sangue, removei dos nossos antepassados todos os efeitos que causaram o envolvimento com o ocultismo. Qualquer território da vida deles que foi entregue a Satanás por nossos antepassados, agora nós, no poder do teu nome, Jesus, retomamos e colocamos sob o teu senhorio, Jesus. Fazei surgir em nossas famílias linhagens de homens e mulheres santos e piedosos. Pedimos agora, Jesus, que as águas do meu batismo, as águas do batismo desses irmãos que estão nos acompanhando, fluam para trás, através das gerações,
através de todas as raízes da minha árvore genealógica. Que o sangue de Jesus, purificador e vivificante, flua através de todas as gerações, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e todas as demais gerações. Que o sangue de Jesus flua agora da cruz, através de todos os filhos e os seus pais, até a 12ª geração, tocando, curando e restaurando. Coloco agora a cruz do Senhor Jesus entre mim. Faça o sinal da cruz novamente sobre você, meu irmão. Coloco a cruz de Jesus entre mim e cada geração da minha família, e transferência de todas as forças destruidoras da vida que operam contra mim, em mim ou através de mim. E no nome de Jesus Cristo, eu chego agora contra todos os padrões de infelicidade matrimonial. Nós dizemos não a toda expressão de desamor conjugal. Fazemos cessar todo ódio, desejo de morte, maus desejos e intenções nos relacionamentos conjugais. Colocamos um fim a toda violência, todo comportamento vingativo, negativo, infidelidade. Nós detemos agora, pelo poder do teu sangue, Jesus, toda transmissão codificada que bloqueie casamentos duráveis. Renunciamos agora a todos os padrões de brigas na família, divórcio, endurecimentos de corações. Chegamos novamente a Ti, Jesus, diante do Senhor, e colocamos todos os pecados dos nossos antepassados. Colocamos um fim a todas essas vias de pecado, codificadas profundamente na nossa linha de família materna e paterna. Todo o pecado do sexo, todas as tendências ao sexo desregrado, desordenado, toda fornicação, todo molestamento, todo incesto, toda perversão, toda bestialidade, todo masoquismo, todo sadismo, toda luxúria, toda prostituição que possa ter havido na linha de minha família, que caia por terra agora e que possa surgir na minha linha de família hoje e posteriormente, homens e mulheres santos e castos. Com o poder do teu sangue, Jesus, nós agora quebramos todo padrão de doença mental, todo padrão de doenças de insanidade codificadas em nosso sistema nervoso. Chegamos contra todo comportamento anormal, antissocial, toda paranoia, toda esquizofrenia, todo padrão de agressividade, todas as desordens, toda personalidade e hábitos nervosos. Nós colocamos um fim agora em todos os padrões de medo codificado em nossa linha de família, todo medo que existe nas pessoas da nossa família, medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de altura, medo de sair sozinho, medo de deixar a casa dos pais. Nós tomamos agora a espada do teu Espírito, Senhor Jesus, e quebramos todos os efeitos de hábitos compulsivos. Colocamos um fim a todos os padrões de vícios, vício de jogar, vício de comprar, vício de bebida, vício da droga, vício de falar demais, vício de criticar negativamente, vício de fazer fofoca, vício de inventar mentiras. Quebramos agora todos os padrões de acúmulo, pessoas que têm o vício, o hábito de acumular coisas velhas,
pessoas que têm o hábito de gastar demais, de dilapidar dinheiro, heranças que foram recebidas. Nós chegamos ao Senhor e te pedimos que quebre na linha da nossa família todo espírito de avareza, de furto. Perdoai nossos antepassados que cometeram roubos, que cometeram assassinatos, que cometeram abortos, que cometeram suicídios. Perdoai esses nossos antepassados, Senhor, e libertai a nossa família hoje, libertai a nossa posteridade, para que nós possamos, Senhor, sermos lavados na vossa misericórdia, que possamos ser imergidos no rio que emana do teu lado aberto, para que possamos, Senhor Jesus, mais uma vez nesta noite, receber de vós toda a cura que necessitamos, toda a cura que o nosso interior, toda a cura que a nossa árvore genealógica necessita, para que você que está nos acompanhando, para que nossos filhos, nossos netos e bisnetos possam conhecer uma vida diferente, uma vida que louve e bendiga ao Senhor, uma vida que acredite, que tenha fé na palavra de Deus. Tudo isso nós te pedimos agora, Jesus. Apresentai ao Pai a nossa árvore genealógica. E eu convido você agora, meu irmão, com as mãos sobre o seu coração, enquanto nós aqui, eu e os servos, oramos na língua do Espírito Santo, vá agora dizendo, apresentando ao Jesus os seus pais, os seus avós, vá dizendo o sobrenome da sua família, tanto da linha materna como da linha paterna. Xandararia, Hamaralaya, Mararia. Visita com a sua luz, Espírito Santo, visita com a sua luz todas as crianças da nossa família, todas as crianças que são desobedientes, excessivamente peraltas. Visita agora os jovens da nossa família que têm buscado no sexo desregrado, que têm buscado no uso da droga, que têm buscado no uso da pornografia, a felicidade, o preenchimento do vazio interior. Vai visitando agora, Senhor Jesus, com a luz do teu Espírito Santo, todas as pessoas da nossa família que têm o vício da bebida e com isso estão destruindo seus casamentos, e com isso estão destruindo a vida dos filhos, a vida dos netos. Por misericórdia, Senhor Jesus, vai visitando com a tua luz agora aqueles que se sentem oprimidos, que têm medo, que veem vultos pela casa. Visita agora a casa desses meus irmãos, que a tua luz agora ilumine cada cômodo, cada situação que essas famílias têm vivido, as famílias que estão em brigas, que estão em contendas, que a tua luz agora dissipe todo esse espírito de briga,
Xandararia, mararia, handararia, maralaia, laia, laia, Xandararia, mararia, visita com a tua luz, Senhor Jesus, as famílias onde existem crianças que nascem fora do tempo e com isso trazem em si problemas psicológicos, problemas psíquicos, problemas físicos. Visita agora e abençoa, Senhor Jesus, e corta com a espada do teu Espírito todo e qualquer pecado, toda e qualquer palavra de maldição que foi lançado sobre esta família, ou mesmo a mãe que um dia lá atrás, por não querer esta gravidez, se auto e nós te damos glória, Senhor. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque és um Deus santo, és um Deus bendito, és um Deus que fiel, és um Deus que diz na sua palavra que ao menos um desta família que se volte, que se arrependa, que te busque, toda essa família será abençoada. Glórias a ti, Senhor Deus, bendito seja. E nós te pedimos ainda, Jesus, que o poder do teu sangue possa agora fazer um círculo de fogo ao redor de cada família que está nos acompanhando agora. E que dentro deste círculo todas essas famílias sejam purificadas de todas as consequências de erros, de pecados dos nossos ancestrais. Nós acreditamos, Jesus, no Senhor. Por isso nós nos colocamos debaixo do teu senhorio. Nós dizemos, Jesus, e eu convido você, meu irmão, minha irmã, a dizer: Jesus, tu és o meu Senhor. Vá dizendo: Jesus, tu és o Senhor da minha família. Diga o seu sobrenome: Jesus, tu és o Senhor da família Capellini. Tu és o Senhor da família Lopes, tu és o Senhor da família Sacon. Vá dizendo o seu sobrenome, meu irmão, minha irmã. Vá dizendo: Jesus, tu és o Senhor, tu és o Mestre, tu és aquele que estás à frente. Bendito seja Jesus, adorado e exaltado seja, glorificado seja, adorado e exaltado seja. Quando você rezava o terço, muitas almas podem encontrar a luz. Foi descansar mesmo com o terço que foi rezar. E para muitas pessoas, parar de acreditar em amuletos, jogar esses amuletos, que é isso que perturba a casa delas. A hora que estava pregando, Marli, das pessoas que é preguiça, que fica sem coragem, e Deus mostrava para mim assim um senhor velho, com um pensamento de ser andarilho, de cometer coisa mais de morte, mas Jesus, esse senhor, um senhor de chapéu, já de idade, mas Jesus está tirando, já tirou tudo isso. Então, no momento em que você estava rezando, eu via cobras rastejando nos pés de muitas pessoas, né? Então é importante mesmo a gente se libertar desse inimigo, porque eu via essas cobras nos pés de muitas pessoas. Então a gente possa mesmo, né, acreditar nessa libertação das nossas famílias, dos antepassados, né?
isso, meu irmão, minha irmã. De repente, você que está chegando hoje pela primeira vez, que não tinha um conhecimento sobre isso tudo é muito antigo. É que infelizmente a gente não sabia, e os nossos antepassados menos ainda. Então, nós não temos que, de repente, ficar bravo com eles, mas nós temos que perdoá-los. Nós temos que rezar por eles, para que eles alcancem a salvação. E assim nós também seremos livres de toda consequência. Porque, como diz o ditado, né? Não é um ditado, é uma palavra bíblica. Nós vivemos a lei da semeadura, ou seja, aquilo que se planta, se colhe. Então, aquilo que os nossos antepassados vêm plantando, pode ser que nós estejamos colhendo. Então, cabe a você, cabe a mim resolver se eu quero continuar colhendo esses abacaxi, né? Ou se eu quero transformar esses abacaxis em rosas para entregar para Maria. Então, eu torno a dizer como nós falamos ontem: Deus nos ama como nós somos. Nós só precisamos nos deixar nas mãos dele para que ele transforme todo o nosso ser. E quando a serva Fabiana falou sobre amuletos, hoje a gente não tem mais tempo, né? Mas é necessário que você busque conhecer sobre amuletos, sobre pedras, sobre plantas, porque hoje é muito na moda nós colocarmos plantas na porta de casa, enfeites na porta, na parede, e deixamos de colocar a imagem de Jesus, o crucifixo, que nos traz a bênção. Já os amuletos nos trazem o atraso de vida, não é essa palavra, mas fugiu agora, nos traz desordem, nos traz a falta de paz dentro da nossa casa. Então, meus irmãos, a planta comigo ninguém pode, a planta espada de São Jorge, ela é muito bonita, mas lá no meio do mato. Não é porque uma folha amarelou, que porque alguém olhou feio para você. Ela amarelou porque ela ficou velha, gente. Entendeu? Simples assim. Nós somos inteligentes. Deus nos dotou de inteligência. Então nós não podemos acreditar que se a folha de uma planta amarelou, é porque alguém desejou isso ou aquilo para mim. Por favor, meus irmãos, nós somos inteligentes. Então vamos tirar tudo que é amuleto, tudo que é sininho, tudo que é aqueles pêndulos do sonho, tá? Vamos tirar tudo isso, vamos pôr a cruz de Jesus, tá bom? Ontem foi dia de Nossa Senhora, né? E eu fiquei esperando a saraiva de rojões, mas agora não pode mais assustar os cachorros, né? Pois é, não pode, né? E com isso nós deixamos a nossa mãezinha sem rojão. Um caso a se pensar: o que vale mais? O ouvido de um cão, que é apenas uma criação, não tem alma? Ou a nossa vida, que um dia Nossa Senhora virá e nos apresentará a Jesus? É a minha opinião, tá? É a minha opinião. Você não precisa concordar comigo, mas vamos pensar bem, meus irmãos, como nós estamos invertendo tudo na nossa vida. Deus seja louvado por você estar aqui conosco. Amanhã nós vamos... Nossa, sumiu aqui acho que está aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o perdão, a luz de Jesus sobre a falta de perdão na nossa vida. Então, que você possa durante o dia rezar a leitura de Josué 6, para você entender o porquê desse cerco de Jericó, que você já possa ir colocando nas mãos de Deus toda a falta de perdão que você tem dentro de si, para que a gente possa fazer mais uma noite abençoada de oração.
Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, que você possa compartilhar essa live, que você possa amanhã convidar mais um, para que a gente possa rezar junto. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue